Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o ciclo de vida da informação. A gente aprendeu que quase tudo tem um ciclo no qual nascer, crescer e morrer estão contidos. É importante entender qual o papel dessas etapas para a informação em nossa sociedade. Antes de começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Softwares and Solutions. E também quero convidar você que nos ouve para fazer parte da nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, a gente sabe que tudo morre. As pessoas, as máquinas, as civilizações. Em situações normais, as coisas que nós vamos aprender e ver ao longo da vida tendem a desaparecer. Em mais ou menos tempo, claro, mas tendem. Os documentos desaparecem, a arte desaparece, as bibliotecas, as coleções inteiras podem desaparecer. Acontece que no nosso estágio de avanço tecnológico, a gente tem como criar maneiras de tornar o conhecimento disponível e acessível para sempre. Isso é bom ou ruim, Carlos Aros? É bom e é ruim, André Miceli, como tudo na vida. Tudo tem dois lados. Mas é interessante essa história sobre a informação e sobre a digitalização, porque vale até a leitura de um artigo que nós publicamos na nossa edição digital mais recente, em que narramos o esforço de um grupo para fazer a preservação de línguas nativas na região da Austrália, na região da Nova Zelândia, né? Comunidades que têm dialetos, têm uma língua ali, uma cultura que está sendo suprimida, e eles estão usando a própria tecnologia para manter e para preservar esses códigos vivos e levá-los adiante. Talvez, de alguma maneira, essa iniciativa tenha como finalidade apenas o registro histórico, porque muito provavelmente essas próprias comunidades ganhem forma e a língua como um elemento vivo vá se transformando e se ressignificando, mas essa história precisa ser preservada. O grande problema hoje, e aliás não é o problema hoje, mas um problema que a gente já vem observando há alguns anos, é que dia após dia o volume de dados gerados pelas pessoas, pelas empresas, por governos, pelas organizações de maneira geral, vem aumentando. E não aumenta na mesma proporção a capacidade de catalogar, de analisar, de criar processo para que esses dados, essas informações possam ser acessados. E ainda que houvesse essa capacidade, surge um outro desafio interessante, que é o de como você acessa informações que, sei lá, na década de 70, usavam uma determinada tecnologia, e aí tanto hardware quanto software, para serem executados, tecnologias estas que em 2000, 2010, 2020, 2022 já estão obsoletas, você já não consegue mais acessar. Basta trazer isso para o nosso contexto particular. Quantos não são aqueles que têm fitas do casamento, e aí aqui cabe fazer o disclaimer, para alguns lembrar o dia do casamento não é algo positivo, por isso fazem questão que a fita seja a perdida na história. Fecho aqui esse disclaimer, mas para aqueles que querem reviver, o caminho foi naturalmente pegar essa fita e convertê-la para uma outra mídia e levar isso até que hoje ela estivesse digitalizada em um formato acessível na nuvem, por exemplo. Mas é uma forma de arquivo que se perde no tempo por causa dessa evolução do hardware e também do software. Então, se uma fita do dia do casamento
já é algo complicado, que gera dor de cabeça, ou os filmes da época em que as crianças eram pequenas, tudo isso gera problema. Imagine isso numa escala infinitamente maior, que são os dados que são gerados, as informações que são geradas por todos. O que está acontecendo é que, de alguma maneira, essa história que nós estamos escrevendo, ela vai deixar buracos. E nós não vamos conseguir acessar partes dessa história, porque nós sequer vamos saber onde essas informações vão estar, em que servidores, em que arquivos essas informações vão estar, porque nada vai estar catalogado. Muito disso não vai ser possível de acessar, porque os formatos já vão ter evoluído, e as iniciativas para unificar tudo isso custam muito e são pouco efetivas em função da velocidade com que a gente transaciona informações hoje cada vez mais. Ou seja, a gente tem problemas do ponto de vista do acesso, embora a gente consiga hoje armazenar muito mais do que a gente armazenava antes. Rafa, a humanidade teve algumas iniciativas para armazenar e recuperar todo o conhecimento, desde a Biblioteca de Alexandria. Faz sentido armazenar o conhecimento e tentar recuperá-lo? Faz sentido ou é uma utopia? Como a gente vai lidar com esse desejo humano de catalogar todo o conhecimento que já existiu até então? Eu acho, André, que tem um ponto que talvez até preceda essa discussão, que é a gente separar o que é importante e o que não é importante. Se a gente for parar para avaliar, o cérebro humano, ele faz isso o tempo inteiro. Se eu perguntar para vocês, o que vocês almoçaram 8 dias atrás? Provavelmente, se não foi um almoço fantástico, uma comida sensacional, com pessoas muito legais em volta, você não vai ter a menor ideia do que você almoçou 8 dias atrás. Por quê? Porque essa informação, para o seu cérebro, não é relevante. Nosso cérebro não tem capacidade para armazenar tudo o tempo inteiro que a gente está vendo, ouvindo, sentindo, tocando. Não tem como. Então, qual é a estratégia do cérebro? Tem um filtro seletivo e a memória armazenada é só realmente aquilo que é importante, talvez, para a nossa sobrevivência. E, geralmente, se a gente for parar para pensar, isso está muito ligado a emoções, né? Quanto mais carga emocional, isso pode ser positivo ou negativo, mais aquela memória fica fixada. E esse processo natural que a gente leva depois para os meios de comunicação, desde dos livros até agora os vídeos, a gente fazia esse tipo de seleção. Então, quando você tirava foto, você tinha ali um filme de 12 poses, 24, 36 poses. E você, no momento da fotografia, já selecionava. Tinha uma limitação. Quando a gente perde essa capacidade de selecionar, porque o limite é basicamente infinito, perdemos, então, esse senso de importância. O que vale? Você pode filmar, tirar 1 bilhão de fotos, armazena, só que, como o Aros estava falando, isso vai ficando largado. Você não recupera, primeiro, porque é difícil, não está tudo catalogado, apesar de agora os programas de inteligência artificial, eles ajudam, eles fazem uma catalogação quase que automática. Não sei se você aí que está nos ouvindo já testou, não importa se você usa Android ou iOS, se você for lá nas suas fotos e mandar buscar, sei lá, cachorro, o próprio telefone vai buscar fotos de cachorro. Ele já faz isso automaticamente, sem que você peça, sem que você saiba. Mas isso não é o suficiente para, por exemplo, dizer assim, traga as memórias que o meu cérebro considerou mais importante. A inteligência artificial não é capaz de fazer esse tipo de resgate. E eu estou falando a nível pessoal, mas indo para a sua pergunta, André, isso vale também para um historiador, para um pesquisador. O que é importante ser guardado? Se a gente guarda tudo, perde-se a referência do que é importante. Então, talvez a gente tenha que fazer um exercício grande de reflexão, tanto em nível pessoal quanto sociedade, e designar a algumas pessoas, a um grupo de profissionais, o que é importante. Só que aí a gente entra na velha discussão do hiperrelativismo que a gente vive hoje em dia. Por que fulano ou ciclano vão ser os guardiões da chamada verdade? Ou por que esse grupo de pessoas vai selecionar o que é importante? O que é importante?
Então, existe uma discussão filosófica por trás disso tudo. Eu acho que não tem uma solução fácil, mas é importante que a gente peça. Eu tento fazer, pessoalmente, um filtro, né? Eu anoto coisas que eu considero realmente relevantes. Eu tento, de tempos em tempos, apagar fotos. Às vezes eu tiro realmente 100 fotos para selecionar uma só, mas é um exercício. E eu acho que a gente tem que começar a fazer esse exercício em diversos níveis. Inevitavelmente, as ideias, as criações humanas, elas vão continuar a se perder. A gente não tem como salvar tudo, a gente não vai ter como fornecer acesso a tudo, nem vai ter como recuperar tudo, mas isso não é motivo para a gente não fazer o que pode, não é motivo para a gente não permitir que o que possa ser salvo seja salvo e o que possa ser recuperado seja recuperado. E ali, evidentemente, os nichos de interesse vão fazendo com que determinadas informações, determinadas imagens, determinados textos vão sendo recuperados nesse modelo de cauda longa que a gente foi assistindo a ser desenhado à medida que a internet foi se desenvolvendo, que a gente foi conhecendo. Esse desenho foi permitindo que esse modelo de acervo tenha sido apresentado para a humanidade. Aros, quando a gente olha esse formato de gestão de vida da informação, eu fico pensando no mercado corporativo. Esse modelo de cauda longa, ele faz muito sentido quando a gente está imaginando gestão de estoques, de produção, just in time, enfim, quando a gente está falando de uma biblioteca de serviços públicos, mas quando a gente está falando de sistemas de informação e de disponibilizar conteúdos para uma corporação, nem sempre isso pode ser gerido da mesma forma. Por exemplo, quando você vai acessar a fatura do seu cartão de crédito, você tem lá os 3 últimos meses, e se você quiser mais para trás, isso já não é online. Você tem que baixar, fica um PDF, por exemplo, aí você baixa o PDF, ele já não fica disponível no mesmo formato que os 3 últimos meses. Dependendo do que for, se você quiser um tempo mais antigo, você precisa solicitar ao banco. Existe um modelo de gestão do ciclo de vida da informação nas organizações que prevê que determinados dados sejam expurgados para sistemas legados, enfim, até que eventualmente dados sejam de fato apagados, seguindo as normas da lei, enfim. Não necessariamente as organizações são obrigadas a guardar esses dados por um tempo indefinido. Como você acha que as organizações devem se comportar diante desse potencial dado eterno? O aspecto legal, ele tem um impacto importante sobre as organizações. Isso gerou, inclusive, até uma indústria, né? A gente tem empresas especializadas em fazer o tal do arquivo morto, porque dentro dos espaços físicos das empresas já não era mais possível armazenar esses documentos. Dependendo do setor, os prazos variam. Então, você tem, por algum tipo de regulamentação, a determinação de 5 anos, para outros 10, 15, e cada segmento, cada setor encontra um tipo de norte, um tipo de referência com base em uma regulamentação para esse armazenamento. Quando tudo isso ainda era físico, se gerou essa indústria, então o arquivo morto ele era externo, você tinha ali um período mais recente dentro do ambiente da empresa e depois aquilo ia para um outro lugar, aquelas caixas, né, tudo etiquetado e bonitinho. Quando a gente leva isso para o ambiente digital, evidentemente a questão do espaço físico já não é preponderante. São outros desafios inerentes a esse meio digital. As empresas passaram a se adaptar, um novo mercado surgiu
também para atender tudo isso. Mas o que não mudou? O que não mudou foi a mente do regulador. Ele continuou trabalhando, na maior parte dos casos, com os mesmos prazos, com as mesmas ideias, né? Uma mentalidade analógica para uma prática absolutamente digital. Entendendo o seguinte, que talvez esses acessos, essas informações, que já são hoje geridos de maneira diferente, já tem uma lógica diferente. Portanto, o regulador poderia também mudar essa ideia para entender que qualquer arquivo, seja ele de hoje ou de 10 anos atrás, pode ser acessado a partir de uma requisição que se faz e a plataforma vai entregar para você. Talvez um dado de 10 anos, não com a mesma velocidade, é preciso dizer, do que um dado que está ali, um documento, uma informação, salvo uma semana. Mas você vai conseguir acessar, sem precisar mergulhar em uma infinidade de poeira para chegar nas caixas onde eles estariam guardados. Essa dinâmica, ela precisa ser revista, claro, mas dentro das empresas, o que talvez surja como um fator importante é justamente o filtro na entrada, na chegada desses dados. Porque a gente fala muito sobre a qualidade dos dados para tomada de decisão, a qualidade dos dados para o Analytics, a qualidade dos dados que as empresas precisam entregar para fazer com que a operação funcione. E aí essa qualidade ela tá muito baseada nos filtros que são estabelecidos pelas empresas para fazer a mineração dessas informações e entregar essas informações para o time de análise. Mas será que a gente não vai precisar, daqui a algum tempo, de uma camada anterior, alguém que faça essa orquestração e entenda que, mesmo dentro daquilo que é bom, que é qualitativo, há coisas que podem ser deixadas de lado? Já que a gente está aumentando o volume de dados, a gente tem informações sobrando de alguma maneira. Então, a própria lógica da gestão dessas informações pelas empresas começa a ser repensada, porque é um volume muito grande e, inevitavelmente, nós estamos jogando coisas boas pelo ralo e estamos, talvez, guardando excessivamente coisas que não precisaríamos. Nós vamos começar a gastar, portanto, mais com esse armazenamento de informações que nós não vamos usar do que com aquelas que efetivamente a gente precisa fazer rodar para girar as informações que são necessárias. Então há, sob o aspecto regulatório, questões que poderiam ser revistas, e até entendendo que essa dinâmica mudou, mas as próprias empresas já começam a rever tudo isso. As empresas de mídia, e aí vou dar o exemplo porque é aquele no qual nós estamos inseridos, as empresas de mídia já fazem a gestão dos seus arquivos de uma outra maneira. Uma figura fundamental dentro desse processo, no caso do audiovisual, é o logger. Essa é uma figura importantíssima porque ele faz todo o catálogo, ele faz todo o tagueamento de informações. E no limite a gente pode descobrir lá na frente que a gente poderia ter economizado muito mais espaço no armazenamento se a gente tivesse ampliado a capacidade dessa equipe. Ou seja, não é o armazenamento em si, mas a gestão que se faz da chegada dessa informação para entender o que é efetivo. A cultura dentro das empresas, sob o ponto de vista de gestão e armazenamento de dados, começa a mudar quando a gente olha as projeções. A IDC tem dados a respeito disso, o Gartner fez projeções a respeito disso. A gente só vai aumentar a geração de dados. Como é que a gente faz para lidar com isso de maneira eficiente já na chegada? Porque senão é retrabalho em cima de retrabalho, guardando informações que a gente não precisaria guardar. Rafa Coimbra, para onde vai essa história toda? A gente tem aqui um panorama de armazenamento potencial infinito, as empresas bastante guiadas por custo, mas também pelas leis. E aí, para onde vai essa história? Vai para mais armazenamento, André. Tem alguns projetos de estudo em que o pessoal já está estudando como armazenar em forma de DNA os dados, visto que a gente tem essa grande capacidade biológica de fazer esse tipo de armazenamento. Mas eu acho, André, que a gente tem que colocar também nessa conta, para a gente pensar aí, já que você está puxando o futuro, eu vou chamar assim de um custo invisível. A gente não para pensar, mas essas informações hoje digitalizadas nesse volume todo, ou elas estão nos nossos dispositivos pessoais, pode estar no seu smartphone, e se você for armazenando isso
em HDs, em telefones, em pendrives. Isso, obviamente, está gerando um lixo eletrônico, mas uma grande parte dessas informações, tanto das empresas quanto das pessoas, foi para as nuvens, foi pro armazenamento que é feito em servidores de outras empresas. E aí tem 2 pontos interessantes. Um é esse que eu estou falando do custo energético, porque toda vez que você acessa uma foto numa rede social, você está gastando energia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está num momento de transição energética, está todo mundo falando, preocupação com o meio ambiente, estamos aí às vésperas da COP27. Então, toda vez que esse acesso é feito, gera-se uma energia. Ou para armazenar isso num servidor que tem que ficar refrigerado por conta da segurança, gasta-se muita energia. Então, acho que é importante que a gente pense desse ponto de vista do custo energético e também do ponto de vista da fragmentação da informação. Porque tem gente que faz backup de arquivos importantes, mas, via de regra, tem muita gente delegando para essas grandes empresas de tecnologia o armazenamento só na nuvem. E aí, vai que acontece alguma coisa. A gente sabe que é extremamente seguro, eu confio, eu uso nuvem e confio plenamente, mas vai que acontece alguma coisa. Então, entender também onde estão as suas informações, seja da sua empresa, e é importante que você tenha cópias de segurança. A gente está vivendo num mundo de ataques o tempo inteiro. Ter um planejamento estratégico, e aí nesse caso vale sim você ter uma cópia, porque é uma questão de segurança, mas em outros momentos é melhor a gente apagar, joga no lixo, deixa para lá, porque esse tipo de informação já caducou ou pessoalmente não é tão importante. É preciso fazer realmente uma grande reflexão sobre esse futuro da informação. Eu só quero dizer o seguinte, acho que no meio de toda essa nossa discussão, a premissa tem que ser a seguinte: na vida tem coisa que é melhor perder do que achar. Vamos guardar essa reflexão. Assim como o vídeo de alguns casamentos. Meus amigos, dito tudo isso, e antes de virar a chave, nós vamos para o nosso novo quadro, o Momento Estratégia de Valor, oferecido pela EY Parthenon. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Parthenon. De volta aqui com o nosso Momento Estratégia de Valor, essa parceria da MIT Technology Review Brasil com a EY Parthenon. Vamos falar sobre negócios, sobre como posicionar melhor a sua empresa em um ecossistema de negócios. Na semana passada, o Eduardo Tesch trouxe para a gente a definição do ecossistema de negócios. E agora que a gente já tem como premissa o que é um ecossistema de negócios, vamos entender então de que maneira as empresas se inserem em um ecossistema de negócios. Como é que será que esse processo se inicia? O Eduardo Tesch explica pra gente. Primeiro a gente tem que fazer um comentário de que essa deve ser uma decisão consciente da empresa de que ela deveria, para determinada necessidade de negócio, participar de um ecossistema. Porque, novamente, não é o único modelo possível. E nem é o modelo mais simples, mais fácil de ser feito. Esse modelo de orquestrar diferentes participantes e garantir que todos os participantes estejam gerando valor e garantir que você tenha, ao mesmo tempo, abertura entre os participantes do ecossistema para gerar novas soluções, ao mesmo tempo que cada um se protege de criar novos competidores, é longe de ser trivial de ser executado com perfeição. E tem estudos que mostram que uma grande parte dos ecossistemas falham. Então, dado isso, eu acho que é importante que as empresas tomem a decisão consciente de que é isso que elas gostariam de fazer e que tem um bom motivo para se estruturar desse jeito. E como é que você faz isso? Eu acho que o primeiro ponto, que é comum a qualquer estratégia, é descobrir se tem um problema real de negócio dos seus clientes que você gostaria de resolver, né? Tem alguma fricção, tem algum ponto que os seus clientes estão insatisfeitos que deveria ser resolvido? E quando você chega a essa resposta, seja porque você entende muito bem necessidades super específicas dos seus clientes, seja porque você lançou um olhar mais aberto sobre quem ou
quem seriam outros potenciais clientes e quais as necessidades deles, né? Quando você chega nesse ponto de ter certeza de que isso existe, é a hora de entender qual que é o tamanho da oportunidade, qual que é o tamanho desse mercado, para ver se o investimento que você colocaria nessa oportunidade se paga com esse tamanho de mercado. Não basta haver um problema, tem que ser um problema que tenha tamanho suficiente para a solução dele ser lucrativa. Passar dessas duas etapas, que de novo são comuns a qualquer decisão de negócio, você tem que desenvolver qual que é a proposta de valor, ou seja, por que seus clientes vão comprar aquilo de você e não de um terceiro, e qual que é o modelo de negócio. E aí começa a entrar de forma muito mais proeminente a questão do ecossistema. Nesse modelo de negócio, o ideal é que eu construa todas essas capacitações internamente, o ideal é que eu faça aquisições e traga essas capacitações, ou o ideal é que eu me coordene com outros atores que eventualmente são melhores do que eu em fazer determinadas atividades e crie um ecossistema em que todos nós nos beneficiemos. Então, essa é uma decisão consciente nesse ponto da definição de modelo de negócio. É importante entender qual que é o seu papel como empresa nisso. Você é o orquestrador, né? Você é a figura central que coordena os parceiros e tem a principal interação com o cliente e potencialmente é quem tem a maior parte dos dados, ou você é um contribuidor do ecossistema, né? Outra empresa tem esse protagonismo de orquestrador e você contribui para o ecossistema. E acho que é importante dizer que não tem certo ou errado, e ser orquestrador tem seus benefícios, que são óbvios, mas tem uma necessidade muito maior de investimento e de esforço. Enquanto contribuidor, se por um lado ele tem esse papel menos ativo, ele consegue racionalizar melhor os investimentos. Então é importante essa reflexão durante o processo de arquitetar esse ecossistema, para que a solução, que de novo não é trivial, seja bem sucedida. Muito bacana essa jornada, né? Muito legal entender como esse processo se dá e visualizar, ainda que de uma maneira muito simples, muito didática, como se estabelece esse ecossistema e a importância de se posicionar bem dentro desse ecossistema para poder ganhar em eficiência, produtividade, em inovação, se tornar uma empresa que lidera, que está na frente no setor onde atua. Eu quero mais uma vez fazer o convite para você. Você sabe que essa nossa conversa ela não para aqui no podcast. O Momento Estratégia de Valor ele ganha espaço em outros ambientes, em outras plataformas. Eu recomendo que você acesse mittechreview.com.br e procure o tópico Estratégia de Valor. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo para dar sequência a essa nossa reflexão aqui. Até a semana que vem. O que mais você precisa saber? Bom, hora de virar a chave. Carlos Aros, qual a dica da semana? Ficar de olho nessa mudança da Netflix. A gente já tinha falado sobre isso, a Netflix apresentando um novo modelo para os usuários em diversos países. Aqui no Brasil começa a valer, portanto, o plano básico com anúncios. E tem o plano básico sem anúncios, que custa R$ 25,90. Tem aí as outras modalidades, né? Esse plano com exibição de anúncios vai custar quase R$19, um pouco menos do que o outro. E a Netflix diz que quem assinar esse novo plano vai ter o streaming lá ainda no formato HD, a mesma resolução que aqueles que acessam o plano básico têm, com a diferença de que a cada hora assistida serão 4 ou 5 minutos de anúncios exibidos. É uma tentativa da Netflix de derrubar preço, oferecendo para os usuários uma nova alternativa e dizendo o seguinte: olha, se você quer pagar menos, a gente exibe a publicidade. Só que as pessoas já estavam acostumadas a entender o seguinte: eu pago independentemente de quanto for e não vejo a publicidade. Então, não sei o quanto é saudável, o quanto é efetivo, por uma diferença aí de R$7 ou R$8,
muita gente talvez prefira pagar um pouco mais e continuar sem os anúncios que são tão impertinentes e acabam criando atrito na experiência para esses usuários. O usuário que tem o plano básico também não vai poder fazer o download, que era aquela possibilidade de filmes offline e etc. Uma outra comodidade. De alguma maneira, e aí, evidentemente, cabe análise para todos esses cenários e contextos diferentes aí para os países em que isso está aplicado. Acho que é Alemanha, Estados Unidos, tem outros países da Europa, né? Itália, França, na Ásia também tem alguns países. A Netflix estendendo essa modalidade para diversos mercados, mas vale talvez a reflexão sobre quanto o usuário entendeu essa dinâmica do streaming, e não só o streaming de vídeo, mas também as plataformas de áudio, como Spotify, como a própria Deezer, e as comodidades que são oferecidas por outros players, como, por exemplo, a Apple, que cria o seu próprio ecossistema ali com o Apple TV Plus. A gente tem os serviços do YouTube Premium. Cada um tem o seu modelo. E a Netflix foi perdendo espaço, um mercado que ela desbravou, um mercado que ela estabeleceu, que ela consolidou, e ela veio perdendo espaço ao longo dos últimos anos para essas novas modalidades, para propostas diferentes, às vezes até com conteúdos similares, embora o conteúdo original hoje seja a grande cereja do bolo para essas plataformas, mas os catálogos em geral se repetem porque são as mesmas distribuidoras, você tem variações ali de um para o outro, mas é algo muito similar. De todo modo, a Netflix tenta dizer, olha, estou baixando o preço porque eu sei que subiu, mas a minha experiência não será a mesma. A ver como os usuários vão abraçar essa ideia. Eu, pessoalmente, acho que para aqueles que desfrutaram da experiência completa, fazer o downgrade é sempre mais difícil. Não sei como isso vai caminhar e se essa seria a melhor proposta para a Netflix. A sensação que eu tenho é que eles estão tateando aí para tentar se reposicionar dentro do mercado, porque eles perderam o compasso de um jogo que eles mesmos construíram. Rafa Coimbra, você fica de olho em quê, meu amigo? Tô de olho, André, na chegada das comunidades. O recurso que está aí previsto para o WhatsApp, né? A Meta, que é a controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vai começar a liberar para o mundo inteiro essas funcionalidades, então acabará ali uma limitação ainda considerada muito pequena por uma parte de quem gerencia grupos de WhatsApp. Os grupos agora, as comunidades vão poder ter mais pessoas, tem grupos aí com 1.024 usuários, é um número bem razoável para você administrar. Vai também ter dentro desse pacotão enquetes dentro das conversas, isso eu acho que vai ser um recurso bem dinâmico, vai dar uma movimentada aí nos grupos de WhatsApp, não sei se vai gerar briga, mas vai movimentar com certeza. E um outro destaque também dentro desse pacote é que o WhatsApp vai permitir agora a chamada de vídeo de 32 pessoas. Então você vê que a plataforma acaba entrando em várias frentes, né? No caso aqui dos vídeos, eu acho que vai ter uma concorrência ali direta com algumas plataformas, inclusive de trabalho, Slack, Zoom, Teams, são ferramentas que são usadas hoje para comunicação e para reuniões, e o WhatsApp vai acabar, de certa forma, exercendo um papel aí. A gente falava na semana passada, né, de um super app, e o WhatsApp ele caminha para ser, não vou dizer um super app, mas um quase super app de ambiente de trabalho, obviamente se bem usado. Mas o ponto realmente que eu tô de atenção, além desse da concorrência, é saber como essas comunidades vão ser usadas no sentido de distribuição de informação em massa, porque aí é uma outra frente de concorrência, principalmente com o Telegram, que assumiu essa função de grandes listas de transmissão. O Telegram não tinha essa restrição, o WhatsApp tinha, e passadas as eleições, a gente não vai ver o efeito disso, obviamente, nas eleições, porque as eleições acabaram, mas é bom ficar de olho para ver se isso não vai ser usado, né? A gente sabe que vai ser usado para o mal, para disseminação de informações falsas, mas eu espero que haja aí um momento de respiro, de mão na consciência, e que esses recursos sejam usados para realmente fazer com que a comunicação seja mais eficiente e não mais nebulosa.
Meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, um abraço para você, para o Rafa, e eu reforço a recomendação para esse artigo que eu citei no começo aqui da nossa conversa, que está na edição digital que a gente publicou recentemente, a nossa edição digital mais recente, que fala sobre inteligência artificial. Dá uma olhada lá no nosso site, mittechreview.com.br/assine, para você ter acesso a todos esses conteúdos que estão restritos só para aqueles que assinam a Technology Review. E eu faço a forte recomendação para que entre para este seleto grupo. Um abraço. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André e Aros, e faço um convite para o pessoal que estiver no Rio de Janeiro, que nos encontre no Rio Innovation Week. Estaremos no dia 9, um dia inteiro de painéis falando sobre inovação. Então, se você estiver aqui no evento, por favor, dá um pulo lá no nosso stand, conversa com a gente, participa das discussões, porque tem um conteúdo que a gente preparou especialmente para você e dessa vez em modelo presencial. Lançamento do Innovative Workplaces 2023. A gente se encontra lá e a gente se encontra também semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para você que nos escuta e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.